desconstruindo o velho homem. Porque é esse homem que a gente precisa desconstruir. O mundo, ele tem... Pode sentar, irmão. O mundo, ele tem se levantado muito forte para desconstruir o homem. Tem jogado pesado para tentar feminilizar os homens. Não é isso? Uns tempos atrás aí a gente viu o filho do Fábio Júnior lá no Big Brother, né, pedindo perdão por ser homem. Que ridículo, ridículo. Mas a questão toda está aí. A gente precisa de desconstrução, mas do velho homem. E a gente vai falar sobre isso nessa noite. Abra sua Bíblia aí em Efésios 4. Nos versos 22 a 24. Lá diz assim: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, proveniente da verdade. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Nesta noite, Pai, fala aos nossos corações, porque a Tua palavra é a verdade, ó Pai. Assim como Jesus orou, ó Pai, eu oro a Ti, ó Pai, santifica-nos na verdade, ó Pai. A Tua palavra é a verdade. Que a Tua palavra nessa noite venha trazer, ó Pai, um renovo, venha trazer confronto, venha trazer transformação e restauração a partir de mim, Pai. A partir de mim, que os meus irmãos também sejam impactados pela Tua palavra, porque eu não tenho nada de bom para oferecer aos meus irmãos se não vier do Senhor. Por isso, ó Pai, que através de mim o tesouro da Tua boa palavra possa transbordar na vida deles nessa noite, em nome de Jesus. Para tudo fazer sentido, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, a gente precisa entender uma coisa. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos templo. Quando a Bíblia fala de templo, é um lugar físico. Não é isso? Uma habitação. O templo lá no Velho Testamento, até Jesus, o templo era a morada de Deus. Era onde Deus se manifestava. E a palavra de Deus diz que hoje nós somos o templo. Então o templo, ele precisa ser construído. Não concorda comigo? Quem concorda comigo? Não é verdade? A gente precisa construir. Só que tem um porém. A Bíblia fala que nós precisamos nascer de novo. Porque Deus fez tudo perfeito, Deus fez o homem perfeito lá no início. Porém, o homem se corrompeu. Então esse templo que nós temos, ele é corrompido. E é por isso que nós precisamos desconstruir esse templo, esse velho homem, para construir um novo homem, que vem a partir de Jesus Cristo. Ele que é o fundamento da nossa vida, da nossa fé. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 8: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Está falando exatamente disso. Como o homem se perdeu lá no projeto original de Deus, tudo que é natural do homem é relativo à morte, é imperfeito. A palavra de Deus diz claramente que o salário do pecado é a morte. Então nós naturalmente, nós não podemos buscar a Deus, nós não podemos fazer nada de bom, nós naturalmente não conseguimos fazer nada de bom.
Lá em Romanos 3, a palavra de Deus diz isso. Ela diz que não há um justo sequer, não há um só que busque a Deus. Todos se perderam, e a palavra de Deus vai dizer, porque todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Nós somos necessitados da graça de Deus. E quando a gente passa a entender isso, a gente vê que é uma coisa muito séria. Porque tem pessoas que vivem a vida de forma leviana, que vivem assim, a vida é minha, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas para pensar comigo, uma pessoa, um cara que é viciado em crack, a vida é dele, ele está se destruindo, mas a família dele também está sendo toda destruída. A mãe dele passa lá madrugadas em claro, orando, clamando a Deus para que salve a vida do filho dele. A sua vida não tem nada a ver com o outro? Está muito errado isso. Se você pensa assim, meu irmão, está na hora de você mudar isso aí, essa forma de pensar. Porque tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer influencia diretamente na vida de quem está perto da gente. A Bíblia diz: se a sua luz for trevas, quão grande escuridão é. E alguém já esteve do lado de alguém assim, que é, vamos falar, um trevudo? Alguém, é horrível, não é? Uma pessoa que você olha para ela, você não consegue, não sai nada de bom da boca dela. Vive reclamando o dia inteiro. É desconfortável, é desagradável, não é? Uma pessoa reclamona, mexeriqueira. É horrível. Isso são as trevas. E é por isso que a gente precisa fazer uma análise. É o que a Bíblia o tempo todo fala. Quando a Bíblia fala lá da ceia: examine o homem, pois a si mesmo. A gente precisa fazer isso todos os dias. Porque tem gente que esquece de fazer isso e começa a se achar demais. E nós, como homens, nós temos que tomar esse cuidado. Porque um homem com o ego inflado, cheio de si mesmo, prepotente, arrogante, dói. Imagina uma família onde o chefe da casa, o sacerdote da casa, que devia ser sacerdote, é um homem arrogante, é um homem que não tem carinho nas suas palavras, no trato com a esposa, com os filhos. É um ambiente tóxico, não é? Que o pessoal fala muito assim hoje. E nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. Porque nós somos filhos de Deus. E somos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Amém? Então nós somos filhos da luz. Nós precisamos ser luz em tudo. Em tudo, na maneira de falar. E como a gente leu aqui, na maneira de vestir, na maneira de se portar. É o que a palavra do Senhor nos orienta. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. A palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Então, homem, não seja soberbo. Toma cuidado com o seu eu, com o seu ego. Outro dia aqui no culto dos jovens, no momento do clã, o pastor fez uma pergunta: o que a gente acha que pode melhorar para que as coisas caminhem melhor nesse ano? E no momento que ele perguntou isso, veio no meu coração, o Senhor iluminou o meu coração, falando exatamente sobre o ego. Porque o ego, o eu inflado, é a origem de todos os problemas. Quando a palavra do Senhor diz que do coração do homem surgem os maus intentos, é exatamente isso. Porque se nós não vigiarmos, nós esquecemos de quem nós somos, que nós dependemos da graça de Deus. E que tudo de bom que porventura você faça ou venha fazer, não é de você mesmo. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E qual que é o objetivo da desconstrução? É retirar
toda a estrutura, toda a base, tudo aquilo que é velho. E quando a gente para pensar naquilo que eu falei, que o mundo tem tentado fazer com os homens, é isso. Eles têm mexido nas bases, que são a família, que são os valores morais, exatamente para tirar a estrutura do homem. Porque eles sabem que a partir do momento que eles desconstruírem os homens, todo o resto está dominado. Porque quando o homem ele é firme no seu propósito, ele está firmado na palavra de Deus, ele está debaixo da orientação de Deus, não há quem possa resisti-lo. É difícil resistir a um homem de Deus, e a gente vê isso em toda a Bíblia. A gente vê lá o profeta enfrentando os profetas de Baal, sozinho, e todos eles pereceram diante do poder de Deus na vida daquele homem. E esse é o objetivo, é tirar toda a estrutura. E no que eu quero trazer para vocês nessa noite é isso, meus irmãos. Nós precisamos tirar a estrutura do velho homem. Nós precisamos desestruturar o velho homem, porque aí fica fácil de reedificar um novo homem. Abra lá em Colossenses 3, a partir do verso 5, de 5 a 10. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: da ira, indignação, a maldade, maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia, isso é poderoso, meu irmão. Porque o que Deus tem, o que Ele tem proposto para nós, é ser a imagem dEle. Assim como foi lá no começo. A Bíblia, a história central da Bíblia é redenção. Se trata de Deus com o projeto original. A sua criação se desvia do projeto original dele, e ele prepara todo um caminho de volta, todo um plano para resgatar o homem ao projeto original, para trazê-lo de volta àquilo que ele tinha planejado. E quando a palavra de Deus está falando disso, despir-se do velho homem, despojar, lançar fora, é abrir mão. E tudo isso, olha para você ver como que essa figura de linguagem da desconstrução tem tudo a ver. Quando nós desconstruímos, ou melhor, quando nós demolimos alguma coisa, o que é que vai sobrar? Entulho. E o que é que nós precisamos fazer com o entulho? Lançar fora. Porque o entulho, ele vai impedir que você edifique uma nova casa, que você edifique uma nova estrutura naquele lugar. Não adianta nada só de derrubar a parede. Se você tem intenção de levantar outra no lugar, você tem que fazer o trabalho de tirar o entulho. E é isso que a palavra de Deus traz para nós. Como eu disse lá em Romanos 3, diz: não há um justo sequer, a garganta deles é sepulcro aberto,
com a língua urdem engano, veneno de víbora está no seu lábio. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Meus irmãos, todos os dias eu oro ao Senhor e peço a Ele que Ele tenha muita misericórdia de mim e que a graça dEle superabunde na minha vida. Porque se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu afirmo com toda certeza, eu seria o pior dos pecadores. Porque só eu sei aquilo que a minha natureza é capaz de fazer. E é uma reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. Lembrar que nós somos necessitados da graça de Deus. Agora eu não me lembro quem é o teólogo que disse isso. Mas tem uma frase que é maravilhosa nesse sentido. Ele diz assim: se alguém falar mal de você, não se ofenda, porque você é muito pior do que aquilo que eles estão falando. E é algo que a gente precisa lembrar todo dia, irmãos. Porque nós somos necessitados, nós naturalmente nos apressamos em fazer o mal. Se nós não vigiarmos, é o que a palavra diz o tempo todo: orai e vigiai. Se a gente desligar um tiquinho, você cai, você leva uma rasteira fácil. Se a guarda não tiver firme, né, mestre? Você leva uma queda muito fácil. E nós precisamos ter isso todos os dias, lembrar disso todos os dias, ao acordar, ao nos deitar e agradecer a Deus. Porque se nós estamos de pé, se nós pensamos estar de pé, é porque Deus tem dado graça a nós. É necessário nascer de novo, meus irmãos. É o que Jesus disse lá em João 3:3. Ele falando com Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Jesus disse lá no verso 5 e no 6, ele diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos desconstruir o nosso velho homem. Porque se a gente não desconstruir o velho homem, o Espírito de Deus não tem como construir um novo homem. E esse é o chamado de Deus para nós nessa noite. Para que nós reflitamos na nossa maneira de agir, naquilo que a gente tem feito ou deixado de fazer, porque a palavra é clara, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse está pecando. A omissão também é um pecado tão terrível quanto fazer alguma coisa errada. Porque muitos inocentes pagam o preço pela omissão de quem devia se posicionar. Nós como homens, nós temos que entender isso. Que se alguém está sendo enganado, nós precisamos nos posicionar contra aquela enganação. Nos dias de hoje, né? Assim, é complicado a gente falar que isso acontece só nos dias de hoje, né? Porque a palavra de Deus diz que não há nada novo debaixo do sol. O mesmo espírito de promiscuidade que há hoje é o que impera desde lá quando o homem caiu. O mesmo espírito de enganação é o mesmo. As coisas mudam de figura, mas o espírito que está por trás é o mesmo. Mas nos dias de hoje, como nós temos acesso a muita informação, nós podemos ver tudo em tempo real. A gente vê o volume de coisas ruins. E muito disso se dá, assim como o Martin Luther King falou lá atrás, o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Deus não nos chamou para ser covardes. Deus não nos deu espírito de covardia.
Ele nos deu espírito de intrepidez, de ousadia. Nós estamos embasados na palavra dele. E é por isso, é por causa da palavra dele que nós podemos nos posicionar contra toda maldade, contra tudo que está de errado. E nós devemos, é um dever nosso, como filhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos príncipes e sacerdotes. Você tem se posicionado como um príncipe e um sacerdote de Deus? Nós precisamos nos portar como príncipes de Deus. O príncipe, ele tem autoridade. O príncipe tem autonomia. Se você está vendo alguma coisa de errado, você não tem nem que parar para pensar e pedir bênção de ninguém, não. O sacerdote, olha que é uma figura muito poderosa, essa figura do sacerdote. Porque além da autoridade, se tratando das questões humanas, do sistema humano, ele é uma autoridade espiritual. É muito forte isso. E nós temos que entender isso, internalizar isso em nós, que nós somos sacerdotes de Deus. Olha para você ver a junção que ele faz, sacerdócio real. É muito poderoso isso. E para colhermos aquilo que Deus tem para nós nesse ano, o ano da colheita, o que nós precisamos? Derrubar as nossas estruturas para reconstruir um novo eu capaz de suportar aquilo que Deus tem preparado para você. É o que a palavra de Deus diz lá para o profeta: alarga suas tendas. Porque de que adianta você ter muito fruto para colher e não ter estrutura para armazenar esses frutos? Não ter condições de trabalhar nesses frutos para que eles se preservem e sejam duradouros. É o que a pastora Grenda ministrou aqui no domingo sobre José. A sabedoria que Deus deu a José. Porque não adiantava nada ter muita produção, 7 anos de fartura, mas se não tivesse a sabedoria, não tivesse a estrutura para pegar tudo aquilo ali, armazenar e estar preparado para aquilo que viria. Recentemente na última célula dos adolescentes, eu falei com eles algo que eu quero compartilhar com vocês também. São duas coisas que parecem a mesma, mas a ideia no final é diferente. É estar pronto e estar preparado. Prontos, meus irmãos, nós nunca estaremos prontos para nada. Quem é pai? Quando você teve seu filho, você estava pronto para ser pai? E quem aqui pretende ter mais filhos, você está pronto para ter o segundo filho? Você está pronto para ter o sexto, Deus? Nós nunca estaremos prontos, meus irmãos. Mas nós devemos estar preparados. Porque a gente não sabe o que nos sobrevirá. A gente não sabe quando aquilo chegar, se vai ser daquele jeito mesmo, ou se vai ser além, ou se vai acontecer alguma coisa que você não vai ter a estrutura necessária para aquilo, suas condições emocionais para enfrentar tal dificuldade. Nós nunca estaremos prontos, mas nós devemos nos preparar. Aquilo que cabe a você, você deve fazer. Entra na questão da omissão também. Você deve fazer, porque Deus vai abençoar aquilo que você faz. É o que o salmista diz: aquilo que a mim me concerne, Ele levará a bom termo. A parte dele, Ele faz muito bem. Não precisa da sua ajuda. Você pode ter certeza disso.
E se você tentar ajudar Deus, você vai acabar atrapalhando. Só lembrar lá de Abraão, né? Quem lembra da história de Abraão aí, viu o problema que criou porque Abraão e Sara tentaram ajudar a Deus. Mas aquilo que cabe a você, Deus vai te dar a graça, Deus vai te abençoar para que você faça bem, e que aquilo ali seja duradouro, e que traga bons resultados, bons frutos, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Abra lá em Lucas 5, nos versos 36 a 38. Aqui fica claro a importância dessa desconstrução. A gente consegue entender a necessidade de nós desconstruirmos quem nós somos e nos prepararmos para aquilo que o Senhor tem proposto a nós. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Olha que poderoso isso. Nós precisamos desconstruir quem nós somos. Nós precisamos ser um odre novo para suportar o vinho novo que será derramado em nós. Não sei se todos vocês compreendem essa parábola falando do vinho. Quando a uva é pisada, o mosto é colocado dentro do odre para fermentar, a fermentação vai gerando gases ali. E esses gases são tão fortes que, se o odre não for resistente o suficiente, ele estoura e aí se perde todo o vinho. E é por isso que nós precisamos ser um odre novo. Porque não adianta nada Deus derramar algo novo em nós se nós não tivermos condição de suportar aquilo. E o nome do Senhor não será glorificado se isso acontecer. Porque tudo aquilo, meu irmão, que Deus faz na sua vida, todo o projeto de Deus, o chamado dele para você, a sua família, todos os projetos que você tem no seu coração, não são para o seu deleite. Tudo, a palavra é clara, porque todas as coisas são para a glória de Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então as bênçãos que Deus tem para derramar na sua vida é para louvor e glória do nome dEle. E o nome dEle não será glorificado se tudo isso se perder. É por isso que nessa noite o Senhor tem esse chamado para nós, para que nós nos reconstruamos, para que nós sejamos um odre novo, forte o suficiente para resistir à pressão e para viver as maravilhas que Deus tem para nós neste ano. E nós precisamos de lembrar que nós precisamos de destruir o eu. Nós precisamos refletir todos os dias se nós não estamos sendo homens cruéis. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias surgiriam homens assim, homens cruéis, ingratos. A ingratidão é algo que nós precisamos também lançar fora das nossas vidas. A ingratidão com o nosso irmão e principalmente a ingratidão com Deus.
A palavra de Deus diz para nós sermos gratos em tudo e dar graças a Deus em todo o tempo, porque essa é a vontade dele. Nós precisamos destruir a ingratidão, nós precisamos destruir as mentiras. A palavra de Deus que diz que surgiriam homens caluniadores. Nós precisamos destruir os nossos prazeres. É o que a palavra de Deus diz, que seriam homens que seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Abraão viveu isso, meu irmão, de forma maravilhosa, porque ele foi chamado de amigo de Deus. Ele passou por dificuldades, sim, mas ele venceu e obteve a promessa que Deus tinha feito a ele. E nós precisamos lançar fora tudo isso. Nós precisamos destruir a profanação. Nesses dias em que nós vivemos, nós podemos ver isso nitidamente, sem fazer esforço nenhum, como os homens têm profanado as coisas santas. E é o que a Bíblia diz aqui, o que a gente leu lá no começo, que nós somos templo do Espírito, nós somos santo, templo santo. E tudo que o príncipe desse século tem tentado fazer é isso, é profanar aquilo que é santo. E nós precisamos analisar o nosso eu, o nosso comportamento, para ver se a gente também não está profanando aquilo que é santo. Profanar é violar, ofender a santidade de Deus. Nós precisamos todos os dias desenvolver e fazer crescer o nosso temor a Deus, irmãos. Porque o temor a Deus nos impede de fazer qualquer coisa errada. Porque quando você pensar em fazer alguma coisa errada, você já vai lembrar do Senhor. E você vai ficar com medo de ofender a santidade dEle. Você vai lembrar que você é sacerdote, você é sacerdócio real, você tem um sacerdócio real e que você não deve fazer tal coisa. E para a edificação do novo homem, é imprescindível essa desconstrução do velho homem. Porque são estruturas incompatíveis. E é o que a palavra de Deus diz lá em Gálatas 5. Ele diz que a nossa carne milita contra o espírito e o nosso espírito milita contra a carne. Porque são opostos entre si. Então, se a gente não fizer essa desconstrução, não tem como o Espírito de Deus entrar com a ação dele. Nós precisamos fazer o que a nós nos compete, que é destruir o velho homem. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você está na carne, se você está no seu velho eu, no seu velho homem, você não pode nem ter fé. Olha para você ver, a Bíblia fala que quem está na carne não pode agradar a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você está na carne, você não consegue ter fé para agradar a Deus. E sem fé, você não vence na vida. Porque a palavra é clara em dizer que o justo vive de quê? O justo vive da fé. Então nós precisamos destruir o nosso eu, o nosso velho homem, para que nós nos enchamos de fé.
porque Deus opera em nós a fé dele. E desconstruir o velho homem não é fácil, não. Não sei vocês, irmãos, mas vez ou outra eu tenho que lidar com algumas coisas dentro de mim que eu olho assim e falo, cara, já era para eu ter superado isso. Até hoje eu estou tendo que lidar com isso. Que dificuldade para vencer tal dificuldade. Não é fácil. Parece muito simples, né? É só destruir o velho homem, acabou, joga fora e acabou, resolveu o problema. Mas não é tão simples, porque tudo é um processo. No domingo estávamos aqui depois do culto conversando, né, o pastor Léo, o Júnior, o Adeilson, e a gente estava falando exatamente disso. Algumas pessoas têm tendência de falar assim como se as coisas fossem acontecer no estalar de dedos, né? Oh, aceitou Jesus, reconheceu Ele como Salvador, você é templo do Espírito, pronto, a obra de Deus está feita. Não. A Bíblia deixa claro que a santificação é um processo. E assim como eu falei sobre estar pronto e se preparar, assim é com a santificação também. Porque santidade é o estado que a santificação nos leva. A santidade plena nós só vamos alcançar quando Jesus vier destruir essa carne, esse homem por completo. Até lá, nós vamos ter que dia após dia nos santificar. Dia após dia. E é por isso que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque é um processo. Então você, meu irmão, não sei você, mas eu, assim como eu disse, que eu tenho que lidar com algumas coisas que são difíceis do meu eu, nesse processo, não desanime. Porque o Senhor te dará graça. E se nós tentarmos viver esse processo na nossa força, nós vamos fracassar. E eu quero deixar para vocês, meus irmãos, alguns exemplos práticos. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Algumas pessoas dizem, né, que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Essa é uma pessoa afortunada. E a gente pode olhar para alguns homens que a Bíblia traz relatos e aprender com eles. Por exemplo, o caso de Sansão. Sansão era um cara que precisava desconstruir o eu dele, o velho homem dele, para que o projeto de Deus perfeito que Deus tinha pensado para ele se cumprisse e que ele não tivesse o desfecho que ele teve. Por causa do eu dele, de quem ele era, porque ele não desconstruiu o velho homem dele, ele terminou cego, sendo humilhado. Um homem que o Espírito de Deus possuía ele, e ele fazia coisas inimagináveis para um homem. Se ele tivesse entendido que ele precisava desconstruir quem ele era, o fim dele teria sido diferente. E que nós possamos aprender com ele. E também tem um outro caso na Bíblia, que eu quero que vocês abram a Bíblia para acompanhar comigo. 1 Samuel 25, coloca pra gente aí, Renatinha, a partir do verso 2 e 3. Havia um homem em Maom, que era muito rico. Ele era dono de 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo, onde tinha os seus bens. O seu nome era Nabal. E a esposa dele chamava-se Abigail, mulher inteligente e bonita. O marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas ações. Em outras versões vai dizer que ele era maligno em tudo.
Agora pula lá para o verso 17. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor, estava falando de Nabal, e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. Irmãos, tem muitos homens duros no falar. Tem muitos homens no meio de nós que são duros demais com seus filhos, não conseguem corrigir em amor. Tem muitos homens perversos em nosso meio. E nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e tomar cuidado para a gente não ser como Nabal. Porque se a gente se encher de nós mesmos, se a gente não destruir o nosso ego, não for humilde, a gente termina como Nabal, um homem maligno em tudo, um homem duro no falar que ninguém consegue conversar com ele, um homem perverso. Agora pula lá para o verso 36 a 38, que a gente vai ver o fim de Nabal. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, a sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Deus destruiu Nabal por causa da perversidade dele. E depois você lendo o capítulo, você vai entender as coisas cruéis, as coisas malignas que esse homem fez, tentou fazer contra Davi. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós somos chamados para ser a semelhança de Deus. Deus é um Deus carinhoso, Deus é um Deus bom. Nós precisamos refletir a imagem de Deus e lidar com esse processo de destruição do nosso eu, do nosso velho homem. Por vezes faz a gente entrar numa crise, porque é o que eu falei, você vai falar, eu estou até hoje lidando com isso. Você vai olhar para a sua força e ver que você não é capaz, você não tem força para mudar aquilo. Porque nós temos que lidar com essa incapacidade de até buscar a Deus. A nossa incapacidade de fazer aquilo que é bom. É o que Paulo falou lá. Porque aquilo que é bom que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. A gente tem que lidar com isso e a gente, por vezes, vai acabar entrando numa crise. E você vai pensar, Senhor, eu não consigo, e deixa eu te falar, você não consegue mesmo. Você pode pensar que você não é digno, e deixa eu te falar, irmão, você não é digno mesmo. Mas é aí que está a graça de Deus. É a graça de Deus, porque é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós só vamos conseguir superar, destruir o nosso velho homem pela graça de Deus. E por que isso? Para que nós não tenhamos glória nenhuma, porque a glória toda é dele. É o que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você olhar para a sua fraqueza, para a sua dificuldade com o seu velho eu, seu velho homem, lembre-se disso. O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Olha que maravilhoso, irmãos. Nós somos um vaso de barro com um tesouro dentro.
Um vaso de barro, se você olhar para ele, você não dá nada por aquele vaso. Você vai falar, é uma coisa barata, uma coisa comum, de pouco valor. Mas a questão não é o vaso, é o que há dentro do vaso. É o tesouro que está dentro do vaso. E nós temos esse tesouro dentro de nós, porque nós recebemos o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo de Deus? Amém? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e é graças ao Espírito Santo de Deus que nós temos esse tesouro. E eu quero que você que compreendeu nessa noite que você precisa desconstruir várias coisas em você, desconstruir o seu velho eu, que você fique de pé, que você venha aqui para frente. Você que entende que sem o Senhor você não vai conseguir destruir o seu eu, o seu velho homem, vem aqui para frente. Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia é de geração em geração para com aqueles que temem ao Senhor. E nós estamos aqui hoje, Senhor, rendidos a Ti, como homens que temem ao Senhor, como homens, Pai, que estão dispostos a abrir mão das suas razões, das suas verdades, abrir mão do seu velho homem, para que ele seja destruído, e para que o Senhor nos reedifique, Senhor, para que o Senhor nos faça novos, Senhor. Oh Pai, nós nos rendemos diante de Ti. Oh Pai, assim como a Tua palavra diz, para nós nos chegarmos a Ti, Pai, com confiança ao trono da Tua graça, sabendo que nós vamos alcançar misericórdia do Senhor no tempo oportuno, Senhor. Nós rasgamos os nossos corações diante de Ti. Pai, olha para dentro de nós, vê, ó Pai, os caminhos tortuosos que há em nós, ó Pai. Leva-nos, Senhor, a consertar aquilo que nós devemos consertar. Leva-nos, ó Pai, a consciência das mudanças que nós precisamos pôr em prática, Senhor. Oh Pai, nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, nosso conselheiro, nosso ajudador, aquele que intercede por nós. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, interceda por nós, ó Pai, porque não sabemos orar, ó Pai, como convém, mas o Teu Espírito, o Senhor, intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. O Senhor sabe aquilo, ó Pai, que tem nos afligido, as dificuldades que cada um tem que lidar com elas. E eu peço a Ti, Pai, fortaleça cada um destes homens, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, que eles tomem posse da palavra do Senhor, onde o Senhor diz que ainda que se os nossos pecados sejam assim como escarlate, o Teu sangue nos faz alvos como a neve, assim como a lã pura e branca. Aleluia, nós Te damos graças, Senhor, porque o Teu sangue, Jesus, nos purifica de todo pecado. Através de Ti, Jesus, nós somos novas criaturas. E nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor se descortine a nós, a cada um, para que se cumpra a Tua palavra e que cada um de nós sejamos transformados, contemplando a face do Teu Filho Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero deixar mais 2 versículos para vocês nessa noite. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8. Eu amo esse capítulo, irmãos, porque isso aqui é maravilhoso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Não há condenação para nós, porque nós estamos em Cristo, e através de Cristo nós somos feitos nova criatura. Nós recebemos a Jesus em nossos corações, e é pelo Filho de Deus, através de Jesus, o único e verdadeiro caminho, nós somos feitos novos. Tome posse disso. E portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele cada um de vocês, cada um de nós, estamos sendo edificados, estamos sendo reconstruídos. É no Senhor que nós estamos sendo reconstruídos, juntos, para nos tornarmos morada de Deus, para o seu Espírito Santo. Você recebe isso nessa noite? Então glorifica ao Senhor com suas palmas e receba mais do Espírito Santo, a capacidade do Espírito Santo para fazer tudo novo na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.